Eu coloquei, Pronto, coloquei meu microfone no mudo aqui para não atrapalhar, mas eu estou aqui. tá certo. Pronto, chegou mais um, Augusto. Então, já está gravando. Então, a palestra de hoje, boa tarde, né, a todos, bem-vindos. Mais uma palestra muito simples, muito sucinta, aqui da nossa loja Estrela do Norte, no Recife. Eu sempre digo que eu não sou palestrante, eu não tenho o dom da fala, da oratória, mas, assim, eu gosto de estudar, sabe? E quando eu quero aprender alguma coisa, então eu pesquiso, eu busco, eu parto, assim, para experiências mesmo. E depois que eu tenho uma compreensão daquele assunto, eu trago uma síntese para apresentar a vocês. Então, não levem em conta, não, as minhas características de oradora, que eu não tenho, infelizmente. Bom, então esse tema de hoje foi uma sugestão de uma das pessoas do grupo do WhatsApp lá da loja, né? Se não me, eu não estou lembrada bem, não. É melhor nem dizer. Que ela quis que fosse falado sobre os chakras. E os chakras, eles se tratam de estruturas que existem na nossa paranatomia. Do mesmo jeito que nós temos, fisicamente falando, né? Nosso corpo físico, cabeça, tronco e membros, e lá vem os sistemas, o endócrino, o nervoso, o vascular, e cada sistema com os seus órgãos específicos, as suas estruturas, a sua química, né? Própria, na nossa paranatomia, quer dizer, que faz parte dos nossos princípios ou dos nossos veículos de manifestação da consciência, existem também estruturas por onde há um funcionamento e intercâmbio de informações. E esse intercâmbio de informações é de lá para cá e daqui para lá também. Então, os chakras é uma palavra de origem sânscrita e significa roda, justamente porque eles se assemelham a rodas. Eu gosto de comparar com as hélices de um ventilador, cabeça do ventilador, né? Com a hélice girando. Só que no caso dos chakras, essas hélices, elas têm a função de captar as energias e emanar para o corpo, e do corpo passar para o nosso meio. Então, é uma via assim, de mão dupla. Eles são receptores, transmissores e emissores de energia sutil elevada. Eles existem como ponto de conexão e laço, né? Então, eles fluem a energia de um a outro veículo do corpo humano. Aí, esses veículos de manifestação da consciência, né? Como a gente aprende no Beabá da Teosofia, o homem ele é um ser multidimensional, multimilenar, multiexistencial, e nessa multidimensionalidade dele, cada corpo ele é composto de uma determinada substância, que na realidade é a mesma substância, o que varia é a frequência vibratória da mesma, né? Então, esses pontos de conexões, que a gente chama de chakra, ajudam a regular a onda de energia vital que desce e é transmitida aos diferentes órgãos do corpo. Eles funcionam como centros especializados na captação e processamento de energia cósmica em uma energia utilizável pelos corpos humanos, desempenhando um papel importante no equilíbrio fisiológico e endócrino do corpo. E aí, fazendo uma analogia assim, bem simples, bem rudimentar, quando nós nos alimentamos, a gente come um sanduíche, por exemplo, o que vai para o nosso sangue não é aquela substância do jeito que ela foi ingerida, ela passa por um processo bioquímico até ela ser decomposta em substâncias que possam
ser absorvida e utilizada, vai para a corrente sanguínea e distribuída, né? Para fazer as suas diversas funções. Então, a energia que chega até o chakra, ela tem uma determinada voltagem. E essa voltagem, então, ela é transformada a fim de que possa ser aguentada, né, pelo nosso corpo. E também provocam o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência. Cada chakra está relacionada com uma função psicológica específica. E esse último ponto aqui eu vou desenvolver um pouco mais adiante. Então, o caminho metabólico da energia primária entrante é chakras, nadis, meridianos, sistema nervoso, sistema endócrino e o sangue. Então, é um canal por onde vai se afunilando, né, essa energia. E vocês vejam que, no princípio, existem essas três estruturas sutis, chakras, nadis e meridianos, que não é admitida pelos cientistas convencionais, mas que médicos, né, e pesquisadores, como o Dr. Hiroshi Motoyama, o Isaac Bentov, a doutora Valéria Hunt e outros, eles já, através de pesquisas e inventos, eles já constatam que existem áreas no nosso corpo onde a frequência eletromagnética ela se modifica, sempre naquelas mesmas regiões, e cada um tem uma determinada faixa de frequência. Depois, então, o sistema nervoso, o endócrino e o sangue. Então, cada uma das energias secundárias, porque é justamente isso, como eu falei antes, né? Fazendo aquela analogia assim, bem elementar. Entra a energia primária, que é a energia sutil, que é processada pelo chakra e transforma em energia secundária, que vai ser aproveitada pelos chakras. E essa energia, então, ela tem uma peculiar longitude de onda e uma determinada cor. Vai variar conforme o órgão, a glândula, o chakra que está sendo envolvido. Em vez de se mover em linha reta, como a luz, eles se movem em ondas relativamente amplas e eles pulsam de maneira rítmica. O funcionamento correto dos chakras leva o sistema fisiológico a funcionar em harmonia e equilíbrio. Então, a pessoa tem saúde. E o mau funcionamento leva à debilidade na área do corpo correspondente. Como nós vamos ver adiante, né? Então, a pessoa adoece, e todo mundo aqui já adoeceu, então vamos supor que alguém tenha tido um problema abdominal, outro tenha um problema cardíaco. Então, cada uma dessas disfunções está associada ao mau funcionamento do chakra correspondente àquela área. Então, a espinha dorsal ela se assemelharia a um talo central, né? Do qual, de trecho em trecho, brotam as flores com suas corolas. Elas diferem de tamanho e brilho, segundo a pessoa, e ainda no mesmo indivíduo, alguns chakras podem ser mais vigorosos que outros. Por exemplo, eu posso ter os meus chakras com a determinada rotação, eu posso ter os 3 chakras inferiores, né, funcionando bem. Pode ser que eu tenha o chakra frontal com deficiência ou mesmo parado. O chakra coronal pode ser que esteja rodando ao contrário, né? Então, eu posso ter chakras no meu próprio corpo, funcionando de maneiras diversas. E é claro que os chakras de uma pessoa, se elas têm situações diferentes, vai variar também. Então, quais são os tipos de chakras? Existem várias divisões, mas assim eu escolhi essa daqui porque eu achei assim mais adequada, né? Então, são 3 tipos: inferiores, ligados à fisiologia mesmo do corpo humano, os médios,
que tem a ver com a personalidade, o nosso desenvolvimento pessoal, e os superiores, que são os chakras espirituais. Então, quais são os chakras inferiores? É o primeiro e o segundo. O vermelho e o laranja aqui na figurinha, eles têm a função de transferir para o corpo duas forças procedendo do plano físico, que é o fogo serpentino da Terra e a vitalidade do Sol. Acho que todo mundo já ouviu falar na Kundalini, né? Então, a Kundalini é como se fosse uma serpente, ela está enroscada em 3 voltas, bem na base mesmo ali da nossa coluna vertebral, e ela está alinhada, e à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, essa serpente, né, de fogo, de luz, ela vai ascendendo, passando de um chakra a outro, até a pessoa atingir a iluminação espiritual. E também a vitalidade do Sol, é o prana, que é absorvido mais através desses 2 chakras. Os chakras terceiro, quarto e quinto, que é o plexo solar, o cardíaco e o laríngeo, eles estão relacionados com o nosso ego, né? Com a nossa personalidade, como estamos lidando nessa existência, com as nossas relações no nosso meio, a nossa vivência e o que nós estamos nos tornando. E os 2 chakras superiores, que é o sexto e o sétimo, o frontal e o coronário, eles estão associados a essas 2 glândulas, hipófise pineal, e eles se põem em atividade quando o homem alcança certo grau de desenvolvimento espiritual. Então, eles estão na reta final, né, dessa caminhada, dessa subida aí. E a maioria das pessoas tem essa observação, elas apresentam um padrão de comportamento determinado pelos 3 chakras inferiores. Na realidade, 2 chakras inferiores, que é o primeiro e o segundo, o terceiro já faz parte do grupo médio, né? Mas se vocês prestarem atenção, todos esses 3, o vermelho, laranja e amarelo, eles estão abaixo do diafragma, né? Então, são como que seres humanos subdiafragmáticos, né? Ou que a gente pode chamar assim, subcérebro abdominal. Eles ainda estão em processo de se desenvolver mais, né? Nesses outros aspectos. Eles buscam mais a questão da sobrevivência, da alimentação, do sexo, e não coisas assim mais elevadas. Então, como seria importante, né, o estudo dos chakras por psicólogos, médicos e demais terapeutas? Qual seria, então, essa importância, né? É porque existem pesquisas no campo da psiconeuroimunologia que põem em evidência as conexões entre cérebro, glândulas endócrinas e o sistema imunológico. Fazer aqui uma experiência bem simples, uma situação bem simples. Gostaria que vocês pensassem em sua mãe. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente tem associado um sentimento, uma emoção e um quantum de energia. Do mesmo jeito, a gente pode pensar numa coisa negativa, no que está ocorrendo agora lá, Ucrânia e Rússia. Então, a gente pensa, então existe uma emoção associada e uma energia também a isso. E esses pensamentos, sentimentos e energias, eles geram ou assim estimulam a produção de substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, que podem ajudar ou podem prejudicar a nossa saúde. Tem aquele experimento, né, que já é bem famoso, colocaram os estudantes para assistir um filme com a Madre Teresa de Calcutá e um outro grupo para ouvir, foi um filme assim de violência, né? E então o que aconteceu? A coleta de amostra de células da mucosa oral mostrou que o grupo que assistiu o filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá
tinha assim uma quantidade bem mais elevada de IgG, imunoglobulina G. Então, é bom a gente aprender, né, a escolher o que é que a gente está alimentando, o nosso corpo, a nossa mente. Então, a energia do nível mental ele pode ter efeitos na condição física, porque gera um efeito cascata, como foi ilustrado, né? Então, a gente pensa, a gente sente, que é o astral, sem emoção, aí a gente vibra e isso ressoa no corpo físico. Teve uma pessoa que colocou lá no grupo da loja essa semana, se não me engano foi a Emanuel, aquela experiência do Avicena, né? De 2 cordeirinhos da mesma cria, eu creio que tenha sido, que eram idênticos, foram criados na mesma situação de alimentação, bem alimentados, bem cuidados, só que um deles vivia sobre a vista de um lobo. E esse lobo estava preso, não ia poder atacar aquela ovelhinha. Mas o simples fato de estar ali bem próximo a ele, aquilo ali desencadeou processos emocionais e metabólicos que levou esse animalzinho à falência, né? Ele faleceu bem antes do tempo de vida do outro animal que estava livre dessa opressão aí, né? Traumas das mais diversas naturezas causam nos chakras bloqueios, deformações, mudança na direção do giro e outras coisas, e o consequente transtorno no funcionamento dos sistemas que eles alimentam. A partir de traumas específicos, formam-se estruturas de caráter que representam a cristalização no mundo físico dos campos de energia provocados pelas respostas do indivíduo aos estímulos do seu meio e das pessoas de suas relações. Então, essas situações traumáticas, e como William Reich, né? Ele identificou 5 tipos de estruturas de caráter, né? Aí tem o rígido, tem o psicopático, o masoquista e outros lá. Então, ele disse assim, pessoas que são submetidas a um determinado tipo de vida, com pais semelhantes, situação de vida semelhante, ambiente semelhante, educação semelhante, dinâmica semelhante, diz que essas pessoas tendem a ter uma conformação física, até a conformação física, elas se assemelham. E o Jean Pierracos, ele levou mais adiante essa pesquisa, né? Então, ele associou esses traumas, né, essas situações que o Reich estabeleceu como geradoras até de uma semelhança física, ele colocou alguns traumas da vida associado a disfunções de determinados chakras. Então, aqui essa tabela, depois eu vou colocar lá no grupo da loja, quem quiser, olhe, mas assim, eu vou passar bem rapidinho, é o Muladhara, o chakra esplênico, o umbilical, cardiochakra, laríngeo, ajna, cada um tem um determinado número de pétalas, tem uma localização específica, tem um sistema fisiológico que eles comandam e tem uma gônada própria. Eu vou passar bem rápido aqui, porque eu vou explorar mais esse assunto agora, né? Então, o Muladhara é o chakra básico, é a raiz, né? Ele conecta o ser, a energia telúrica, a energia da Terra, é força yin. Ele ancora magneticamente o espírito com o corpo físico, é de cor vermelha. Ele, o elemento é terra, o verbo é ter e a localização é no períneo, na base da coluna vertebral. Tem a coluna vertebral e tem, então, aquela pontinha da coluna vertebral, que é o cóccix, e o períneo fica logo abaixo, onde é o espaço entre o ânus e a genitália externa da pessoa.
Oi. Tá. Eita, quem é? Arnóbio. Bernadette, só está aparecendo teu PowerPoint e parado num slide só. O Arnaldo, qual é o slide? Aqui, para mim, tá mudando. Todo mundo está nessa mesma situação de Arnóbio, por favor, podem... No primeiro, está no primeiro, é? E agora? Agora eu não sei como resolver isso, Arnaldo. Eu vou continuar e depois eu coloco lá no grupo os slides. Viu? Desculpa, é porque eu costumo apresentar com o Fernando, mas hoje ele não pôde vir. Tá certo? Então, o elemento é terra, o verbo é ter, a localização é no períneo, base da coluna vertebral, é a energia do instinto de sobrevivência e de reprodução. E o sistema endócrino que está associado a esse chakra são as gônadas. Então, tudo que... se Sérgio pudesse me ajudar, ele entrou agora. Então, é aqui, como eu falei antes, que tem a Kundalini, é onde ela dorme, vamos dizer assim, ela está em latência. E conforme a pessoa vai se desenvolvendo, a Kundalini vai ascendendo de chakra em chakra até o despertar espiritual. Problemas com o chakra básico. Então, as pessoas que têm problema, né, nesse chakra, onde ele não está funcionando adequadamente, eles possuem baixa vitalidade física, a sensação de não pertencimento, o medo de não ter os devidos meios de sobrevivência, possuem geralmente doenças nas pernas, edemas, varizes, ou problemas não nas pernas, assim, em toda a estrutura da perna, articulares também, doenças nos órgãos sexuais, no ânus, em todos os órgãos onde esse chakra ele alimenta, né? Tem os Svarisvana, que é o segundo chakra, o de cor laranja, está localizado no hipogastro, à esquerda. O elemento é a água, o verbo sentir, e a glândula endócrina são as adrenais. Ele também está associado com o baço, né? Por isso que também chamam de esplênico. O baço tem uma função importante. É o chakra do prazer, da união vital, da reprodução. O sexo, quando ele é sagrado, né, ocorre o quê? A doação de sua essência criativa para gerar um novo indivíduo, uma nova vida, e o prazer não é só o sexual. Quando a gente fala aqui no segundo chakra, é um prazer assim maior, é um prazer que não está restrito à área genitália, à genitália, é um prazer assim da pessoa estar bem assentada na vida e gostar e sentir prazer em estar vivendo, em estar presente, em estar aqui, em estar realizando a sua missão. As doenças associadas com o mau funcionamento desse chakra são os problemas urinários, problemas em parte do intestino, principalmente intestino grosso, problemas no baço, no útero, e alguns problemas psicológicos é a pessoa usar como o corpo como objeto de vaidade ou como objeto de troca de carinhos sensuais. O Manipura é o terceiro chakra, ele é de cor amarelo, o elemento é o fogo, o verbo agir, ele está localizado na região epigástrica. O sistema endócrino é o digestivo, mas a glândula em si é o fígado. É o fígado, e eu vi em alguns livros que seria também o pâncreas. Bem, todos dois participam do sistema digestivo e da alquimia que é feita ali nos alimentos, após nós nos alimentarmos. Quando completamente aterrado, com gosto de viver, o que a pessoa quiser, ela realiza.
É esse poder, esse chakra, o Manipura, dá grande poder de realização. Saem flechas de poder para atrair o que precisar. Ele materializa as ideias, impulsiona o movimento. Então, é força, energia, movimento, muita vitalidade. Coordena o funcionamento dos rins, da vesícula biliar, do estômago, a parte superior do intestino, principalmente do delgado. E o mau funcionamento ocasiona palidez, icterícia, astenia, distensão abdominal, dentre outras coisas, né? Pessoas medrosas e cheias de expectativas em relação ao futuro, quando tem distúrbio aí nesse chakra, né? O Anahata é o quarto chakra, ele é da cor verde, o elemento é o ar, o verbo é amar, está localizado na caixa torácica, e a glândula endócrina é o tímon. E, assim, a estrutura física que o representa mesmo é o coração. Ele é o mais importante, é o centro que une os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Ele é o equilíbrio, é como se fosse o fiel da balança. Ele é quem equilibra tudo. É fazer que ele seja neutro, porque tem os 3 chakras inferiores com energia yin e os 3 chakras superiores com energia yang. E ele, então, está ali no centro para equilibrar, coordenar tudo. Ele une magneticamente o céu e a terra. Daí advém a iluminação espiritual. Ele vê que tudo é Deus. Quando a gente reza o Pai Nosso, né, tem a reza do Pai Nosso de acordo com o chakra, né? Então, você diz assim, Pai Nosso que estás no céu. É como se fosse até um 8º chakra, tá? Além do 7º chakra. Santificado seja o vosso nome. Aí seria o Corona Chakra. Venha a nós o vosso reino, seja o chakra frontal. Seja feita a vossa vontade, é o chakra laríngeo. Assim na terra como no céu, que aí é o chakra cardíaco. A terra é o que está abaixo e no céu é o que está acima. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, seria o plexo solar, e assim por diante, até terminar o Pai Nosso todo. Então, desequilíbrios físicos e psicológicos seria asma, doença cardíaca, problemas pulmonares circulatórios, problema nas mamas, apatia, tristeza, solidão. Então, baixa estima está muito associado com esse chakra. Tem o Vishuddha, o chakra seguinte é o laríngeo, que a gente conhece como laríngeo, é de cor azul, o elemento é o éter, o verbo é o falar. Está localizado na região anterior do pescoço. A glândula endócrina é a tireoide. Está sob a égide desse chakra tudo que se relaciona com comunicação, informação e compartilhamento. Seu desequilíbrio, ele desencadeia o quê? Problemas na boca, nos dentes, na tireoide, no pescoço, rouquidão e, em termos psicológicos, disfunções assim da fala. A pessoa fala demais ou a pessoa é muito calada, tem medo de falar, ou a pessoa fofoca demais, mente, tá tudo associado com esse chakra aí. O chakra seguinte é o Ajna, ele é de cor azul índigo. O elemento é a luz, o verbo é ver, localizado assim na testa entre as 2 sobrancelhas. E o elemento, o sistema endócrino, mais precisamente, a glândula é a hipófise ou pituitária. Ele estabelece uma maior conexão com outras dimensões. Então, a gente consegue receber maiores informações desses outros planos, que ele atua como como direi assim, um elemento que vai detectar frequências vibratórias mais sutis, além desse nosso plano físico. Quem não está com esse chakra bem desenvolvido apresenta problemas nos ouvidos, nos olhos, nariz, no rosto, como um todo, dificuldades em se aprofundar, em ver as coisas com outros olhos, indecisão, ciúme, insônia, ilusão e alucinação. Pessoas que têm ilusão e alucinação. Ilusão, acho que é a maioria. Ilusão é você ver uma coisa
pensar que é algo e ter um estímulo físico. É aquela velha história que sempre tem nas histórias zen, né? A pessoa tem uma corda ali enrolada e você pensa que é uma cobra, né? Então, aí isso é ilusão. Tem uma corda ali e eu, devido às minhas deficiências visuais, ou pressa, ou não estar muito bem iluminado o local, eu acreditei que era uma cobra enroscada. E depois percebi que não era. Então, isso é uma ilusão. E a alucinação é que, mesmo sem ter um estímulo físico presente, você vê coisas, né? Como, por exemplo, nas pessoas que têm o delírio tremens, né? Param de beber álcool viciadas, né? Então, eles ficam vendo, apontam para determinadas coisas, ninguém vê, e não existe nada que estimule para que ele tenha aquela percepção. E o sétimo chakra é o Sahasrara. A cor é violeta, o elemento é o Ki espiritual, que é a energia mais alta. O verbo é ser. Está localizado no alto da cabeça. A glândula endócrina é a pineal ou epífise. Ele estabelece ligação com a consciência pura. Liga-nos com o eu sou o que sou. Busca e abastece nossos corpos com essa energia espiritual. Desequilíbrios nesse chakra leva ao surgimento de tumores, cefaleia, sonolência. Psicologicamente, são pessoas muito materialistas e propensas a vícios. Mas aí, nós vimos esses distúrbios, né? Cada chakra com uma característica diferente. Mas, assim, o que é que causa a disfunção dos chakras? Então, eu fiz uma pequena pesquisa e trouxe algumas coisas assim, foi do William Reich e do Dr. Pierre Racos. Eu trouxe só 4 tópicos, né? Então, por exemplo, traumas relacionados à rejeição, surgidos em qualquer fase da vida, desde o período pré-natal à velhice. Então, uma moça, uma jovem, engravida, sem querer, ela rejeita aquela criaturinha já dentro da barriga e ela sente, o ser sente que essas emoções elas não se modificam o metabolismo, né? Então, ela sente isso aí. E também a velhice, os idosos, né? Quando são abandonados, ficam sem assistência dos filhos, ou mesmo de cuidadores. Então, essa rejeição pode levar a pessoa a desenvolver um determinado sistema de defesa. Pessoas isoladas, tem um terror íntimo do aniquilamento, que era isso que a criancinha lá no ventre materno tem esse terror, que às vezes, mesmo depois, quando ela nasce e vem a ser aceita, fica gravado na memória esse sentimento. Pode ficar, em algumas podem ficar assim, marcantes, né? Tendem a fugir das relações e do mundo. Outro tipo de causa são os choques traumáticos, em decorrência da perda do apoio parental, principalmente da mãe, em decorrência de morte, de doença, de separações. O sistema de defesa que a pessoa desenvolve, ele compensa tudo, exibindo um comportamento independente, né? Autossuficiente, sabe? Mas que desmorona sob uma pressão assim maior. Apega-se demasiadamente em suas relações por medo de ser abandonado. Às vezes desenvolve ciúme patológico. Outro tipo de causa de disfunções dos chakras são as relações manipuladoras dos pais. Então, a criança aprende a mentir, desenvolve a necessidade de dominar, intimidando ou seduzindo. Então, ela, devido a esse tipo de relação disfuncional dos pais, ela desenvolve esse mecanismo de defesa.
E quando o amor recebido era condicional, né? A pessoa não é amada pelo que ela é, independente da sua aparência, independente das suas condições. Pais dominadores, controladores, indutores de culpa. Desenvolve sentimento de rancor, de hostilidade e de inferioridade disfarçada de superioridade. Então, como é que a gente pode desbloquear o fluxo energético dos chakras? O primeiro passo. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas, forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. O que você nega, lhes domina. O que você aceita, lhe transforma. Então, esses passos que eu vou apresentar aqui para você são pensamentos de Carl Gustav Jung. Eu selecionei e fiz assim essa apresentação com esses pensamentos que eu acredito que o primeiro passo realmente para a gente melhorar a nossa saúde, o nosso fluxo energético dos chakras, é esse de aceitar as coisas desagradáveis que ocorreram em nossa vida. Porque tem gente que coloca dentro assim, de um arquivo lá de memória com a chave que depois ele nem mesmo consegue encontrar qual é a senha que guardou aquele trauma, né? Então, tem que ter muita ajuda para a pessoa encontrar realmente aquela causa, né, que desencadeou determinados processos problemáticos em sua vida. Então, aceite. Primeiro, aceitar. A partir do aceitar, então, a gente começa a transformar. Esse segundo passo de Jung, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Então, ele diz primeiro assim, você se trate, aceite aquilo que você tem, aceite a sua sombra e busque, né, curar-se. E o fato de você conhecer a sua própria escuridão vai fazer com que você melhore o lidar com o lado sombra também dos outros. As suas relações, porque o terceiro aí vem o terceiro passo, né? Porque pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas preferem julgar. É tão fácil, gente, a gente está criticando, condenando, apontando o dedo, né, para os outros, mas a gente não sabe o que foi que aquela pessoa passou, que situações de vida ela viveu, desde a sua mais tenra idade. E tem coisas que não são dessa vida, vêm de vidas pregressas, né? E, independente de ter sido em vidas antigas, não importa, ou nessa, é preciso trabalhar, é preciso aceitar e é preciso buscar ajuda. Essa ajuda não só dos médicos, né, tradicionais, mas também dos psicólogos, dos psicoterapeutas e dos terapeutas holísticos, que aí eles vão trabalhar em outras camadas da personalidade, que vai ajudar em muito na cura. Então, é isso aí, não julgar, não julguem. Né? A gente não sabe onde é que o calo aperta daquela pessoa. E o quarto passo é ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Esse quarto passo, ele está ligado ao primeiro, né? A gente aceitar, a gente se conscientizar da nossa escuridão, mas assim, não caiam na tolice de achar que a gente fazer exercício de visualização, imaginar figuras de luz, imaginar a chama violeta e os chakras da gente alinhados, não sei o quê, que isso não. Isso é bom? É. Isso tem que ser feito? Sim. Eu mesmo faço. Mas o que a gente precisa fazer é trabalhar, sabe, com essas coisas que são esse nosso lado mais negativo, para a gente, então, ir transformando essa escuridão em luz.
Então, só aquilo que somos realmente tem o verdadeiro poder de curar-nos. Então, é por isso que eu termino a palestra com essa pergunta aqui. A cura definitiva seria qual? Nós tratarmos todas as nossas feridas para alcançarmos a harmonia interna da alma, a verdadeira homeostase. Então, você sabe quem você é? Então, quando a gente sabe quem a gente gente adquire esse poder de se curar. Né? A doença, ela advém disso, de nós não nos lembrarmos mais de quem é que nós somos. Então, eu quero agradecer a vocês a paciência, a tolerância, estarem me ouvindo, e vou manter a palestra, já interrompi a gravação. Fernando depois vai colocar lá no grupo da loja, e os slides também eu vou deixar para vocês. Boa tarde. Alguém quer fazer alguma pergunta?